Oi, Elivaldo, bom dia para você, tudo bem? Tudo bem, Nádia, bom dia. O pessoal do esporte é rápido aqui, né? Muito bem. No esporte só tem atleta, né? Só tem atleta. Voltando a campo, Elivaldo Barbosa, ontem nós tivemos já a presença do senador Ciro Nogueira em Brasília, confirmando que vai mesmo para o Ministério da Casa Civil. A posse só deve acontecer na próxima semana, mas ontem mesmo ele chegou a participar de solenidade no Palácio do Planalto. Vamos ver como foi. O presidente Bolsonaro admitindo, Elivaldo, que sem o parlamento fica difícil para ele governar. E ele está certo nessa preocupação. Tanto é que o parlamento está muito bem representado agora do governo, com dois partidos do Centrão que são importantíssimos. O PL, com a secretária de governo, Flávia Arruda, que é do PL, e agora Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, que congrega 41 deputados federais e 7 senadores e lidera um bloco formado por 150 deputados federais lá na Câmara Federal. Nádia, e na conversa que Ciro Nogueira teve com Bolsonaro antes do anúncio e de ter aceitado o convite para integrar a equipe, o primeiro escalão do Ministério, o primeiro escalão do governo federal, Ciro Nogueira e Bolsonaro acertaram o seguinte, Nádia: Ciro Nogueira terá plena autonomia, eu disse plena autonomia, nessa interlocução do governo junto ao Congresso Nacional, principalmente o Senado. Por quê? Porque atualmente no Senado é onde reside as maiores dificuldades do governo. Você vê que tem lá a CPI da Covid, parou agora por causa do recesso, mas todo dia era pau no governo. Era todo dia uma agenda negativa do governo. Ciro, não que vá reverter essa situação, mas buscará uma interlocução no sentido de amenizar essa relação tumultuada que o governo tem hoje com o Congresso Nacional, principalmente o Senado. Para isso ele precisa de autonomia plena. Autonomia, por exemplo, que não tiveram ex-ministros, como Sérgio Moro, buscou também a autonomia toda, não teve, saiu até do governo. Pazuello, recentemente, na Secretaria do Ministério da Saúde, que naquele episódio de tentar comprar a vacina lá, Coronavac, Butantan, ele foi vetado publicamente pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas aí são dois casos, Nádia, que mudam completamente em relação a Ciro Nogueira. Os dois, Moro e Pazuello, não representavam absolutamente nada em relação à política, a representação, a densidade política, o papel político que deve ter um governo. Ciro Nogueira é diferente, completamente diferente. E Bolsonaro, que enfrenta uma situação de fragilidade política, vai precisar mais do que nunca se render, eu não diria a pressão, mas essa autonomia que dará aos seus aliados mais próximos, sobretudo aqueles que serão responsáveis pela governabilidade daqui para frente. Há quem considere que é uma cartada de tudo ou nada, essa do presidente Bolsonaro em colocar Ciro Nogueira, que é um representante do Centrão, nessa posição estratégica, né, no Ministério da Casa Civil, contrariando alguns núcleos, como alguns que são ligados ao núcleo militar, que é muito próximo também do presidente Bolsonaro. Mas, como diz também o presidente, né, a política se faz necessária, ainda mais porque ele vai disputar a reeleição em 2022, ele precisa ter uma boa relação com o Congresso Nacional. O senador Ciro, que era titular da CPI da Covid-19, abre uma vaga para um outro senador e a suplência para o senador Flávio Bolsonaro, que é o filho do presidente Bolsonaro, passa a ser suplente lá na Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as ações do governo contra a pandemia e que vai voltar na próxima semana, quando acabar o recesso parlamentar. Outra situação que muda em relação ao Progressistas é a licença temporária. Obviamente, enquanto estiver no Ministério, Ciro Nogueira se licenciará da presidência nacional do Progressistas. A presidência será exercida interinamente pelo deputado federal André Fufuca, que é do Progressistas aqui do Maranhão e muito próximo, amigo pessoal, vez por outra vem aqui em Teresina jantar com o senador Ciro Nogueira, se encontram muito aqui em Teresina, o maranhense André Fufuca, que será interinamente presidente nacional do Progressistas. Bom, a posse está marcada para a próxima semana. Essa semana será uma de ajustes, naturalmente. O próprio senador Ciro deve propor algumas alterações ali no núcleo mais próximo ao presidente Bolsonaro para politicamente ir conduzindo as ações do Executivo junto ao Parlamento. Elivaldo, o PSDB vai fazer uma prévia para tentar escolher o candidato à presidência de 2022. Alguns nomes se projetam, aparecem dentro do partido, mas ainda sem uma definição específica. Aqui no Piauí, o PSDB se prepara, inclusive, para fazer como o PT vai fazer, uma espécie de caravana com o ex-presidente Lula, também com alguns
pré-candidatos. Pois é, Nádia, a ideia do Diretório Estadual do PSDB, comandado pelo ex-deputado Luciano Nunes, é de atrair ou de proporcionar uma agenda dos 4 pré-candidatos a pré-candidatos à presidência da República pelo PSDB. As prévias serão em novembro, no dia 21 de novembro, mas a ideia é de agora, em agosto, ocorrer uma agenda integrada no Nordeste e aí Tasso Gereissati, que é pré-candidato a essa situação pelo PSDB à presidência, visitar o Piauí, conversar com os integrantes, os tucanos piauienses, sobretudo os que estão aí mais à frente do comando do partido no estado, o mesmo com João Dória, governador de São Paulo, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Arthur Vigílio, ex-senador e ex-prefeito de Manaus. Proporcionar esse encontro e essa campanha. Mas eu procurei saber, Nádia, de alguns tucanos piauienses, saber qual a tendência de apoio a um desses 4 pretensos candidatos, possíveis candidatos à presidência da República pela legenda. E eu obtive um dado que eu achei até interessante. A possibilidade, a simpatia maior é pelo cearense senador Tasso Gereissati. Perguntei saber por quê. Um dos fatores é exatamente esse fator regional, a proximidade de Tasso Gereissati, ele tem uma simpatia maior. Agora, isso não representa necessariamente uma vitória tranquila nessa prévia em relação ao Piauí. Participarão tucanos que estão com mandato ou integrantes de direções municipais e estaduais para que vão escolher em novembro quem será o candidato do PSDB à presidência da República. É esse o esforço dos tucanos em todo o país. Elivaldo, vamos à última de hoje? Nádia, ontem eu publiquei uma foto na coluna Tempo Real do CidadeVerde.com, assim, tomando chegada no PT. Você sabe que no PT há uma resistência muito grande para filiar deputados. Por quê? Porque isso atrapalharia as pretensões do PT raiz, do PT tradicional, do PT histórico. E olha só quem aparece nessa foto registrada lá em Boqueirão, município aqui perto de Campo Maior. Os deputados Firmino Paulo, do Progressistas, que vai ter que ir para outro partido. Que é isso, está de máscara preta? Máscara preta, do lado direito, de camisa branca, manga comprida. Firmino Paulo, que é do Progressistas. Tem também a deputada Janaína Marques, que é do PTB, que também não vai ficar no PTB, porque o PTB está com aliança com o PT vetada, então tem que procurar outro partido. E o foco preferencial é o PT. E os dois aparecem aí ao lado do deputado Francisco Lima, que é o presidente estadual do PT, do deputado Paulo Martins e de Pedro Calixto, que também é dirigente do PT e também tem um cargo de confiança ali do gabinete do governador Wellington Dias. Eu botei assim, tomando chegada, os dois no PT, para ver a reação. E a reação dos históricos foi imediata. Nádia, afirmaram até, eu recebi uma mensagem do Júnior MP3, disse, olha, se eles se filiarem ao PT, eu vou entrar com uma representação da justiça para caçar essas filiações. Ou seja, essa tomada de chegada não será assim tão calma não, viu, Nádia? É tenso, né, Elivaldo? Com certeza. Obrigada, Elivaldo. Um ótimo dia para você. Até amanhã, Nádia, aqui no Notícia da Manhã. Volta lá para a Rádio Cidade Verde, porque está no ar o Acorda Piauí, com Elivaldo e Joelson e a Glenda, até às 8h30 da manhã.